Abra comigo também agora Mateus capítulo número 28. Mateus capítulo número 28, a partir do verso 1, vamos ler. Façamos o seguinte, vamos ler alternadamente, cada um lerá um versículo, tá certo? Vou começar com o primeiro e aí qualquer um pode seguir adiante a leitura. E assim cada irmão tem a oportunidade de ler em alta voz um verso seguinte. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 28. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Ide, foi depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E é como vos disse. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. E foi, o pessoal parou. Vamos ler. Continuando. Pode repetir, não tem problema nenhum. Vamos, irmão. Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara.
Hoje a gente vai tratar do capítulo do amor de Deus e das missões, que trata a confissão nos seus 2 últimos capítulos, que são inseridos, não dentro da Assembleia, foram colocados depois para melhor a explicação, ou melhor entendimento da igreja, para que ela pudesse ter um capítulo específico sobre o Espírito Santo e um capítulo específico sobre missões, embora esses temas fossem tratados em várias partes da confissão. Então, esse capítulo de número 35 da confissão, no seu parágrafo 1, ele diz: em seu amor infinito e perfeito, e tendo provido no pacto da graça, pela mediação e sacrifício do Senhor Jesus Cristo, um caminho de vida e salvação suficiente e adaptado a toda a raça decaída, a toda a raça humana decaída, como está. Deus determinou que a todos os homens esta salvação de graça seja anunciada no Evangelho. No Evangelho de Deus proclama o seu amor ao mundo. Revela clara e plenamente o único caminho da salvação. Assegura a vida eterna a todos quantos verdadeiramente se arrependem e creem em Cristo. E ordena que esta salvação seja anunciada a todos os homens, a fim de que conheçam a misericórdia oferecida e, pela ação do seu Espírito, aceitem como dádiva da graça. As Escrituras nos asseguram que os que ouvem o Evangelho e aceitam imediatamente os seus misericordiosos oferecimentos, gozam os eternos benefícios da salvação. Porém, os que continuam impenitentes e incrédulos agravam a sua falta e são os únicos culpados pela sua perdição. Visto não haver outro caminho de salvação a não ser o revelado no Evangelho, e visto que, conforme o usual método de graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus, Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar a todas as nações. Todos os crentes, portanto, têm por obrigação sustentar as ordenanças religiosas, onde já estiveram estabelecidas, e contribuir, por meio de suas orações e ofertas, e por seus esforços, para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Oremos mais uma vez. Precioso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Sabemos que no Senhor temos graça, misericórdia, perdão, redenção, copiosas, Senhor. E pedimos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, que Teu Santo Espírito possa iluminar nossos corações, a fim de entendermos um pouco mais a respeito do chamado e da vocação que Tu tem nos dado a todos nós. Para a Tua glória e para o Teu louvor nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Retornando no texto de Mateus 28, que trata a princípio do domingo, o domingo da ressurreição. A Bíblia declara que Jesus morto na sexta-feira. Sábado é um sábado de descanso para os judeus. Então, logo 5 horas da manhã, mais ou menos, por volta disso, mais ou menos, eles voltaram, eles começaram a se dirigir, única e exclusivamente, se dirigir para o túmulo. As mulheres lá estavam, se colocavam diante do Senhor, para verdadeiramente preparar o seu corpo para o restante da sua morte, vamos dizer, da sua morte não, do seu deterioramento do seu corpo, porque elas não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Então eles queriam preparar o corpo dele, embalsamar do jeito correto, já que não deu tempo para eles fazerem isso, já que eles estavam perto da sexta-feira, início do sábado, e não tinha tempo para fazer os preparativos, entrariam no descanso e nem isso eles podiam fazer. Então elas pensaram, vamos bem cedo de manhã, para que 3 dias, para que o corpo ainda esteja, assim, vamos supor, ainda intacto, e a gente possa fazer todos esses preparativos para ele. A Bíblia declara que elas chegam no túmulo, e a Bíblia declara que o túmulo já está vazio. Elas estão de encontro com, segundo o relato de Mateus aqui, elas estão de encontro com um anjo que estava sentado exatamente sobre a pedra. Estava sentado
sobre a pedra que fazia com que o túmulo fosse fechado. E elas não viram mais ninguém a não ser esse anjo. E o anjo, ele vai falar com elas. E eu queria que vocês percebessem algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu queria que vocês percebessem é essa palavra chamada ide, ou indo, e foram. Todo o verbo ir. Esse verbo ir é o mesmo que dá como um imperativo na própria comissão que Cristo vai. Vão por todo mundo, ou ide por todo mundo, e fazei discípulos de todas as nações. Mas você vai perceber no capítulo de número 28 que esse verbo vai aparecer várias vezes. E sempre com a intenção de fazer uma coisa: testemunhar de um único evento. O evento maior que a igreja, e a única que pode testemunhar desse evento é a própria igreja. A ressurreição de Cristo. A Bíblia declara exatamente no verso de número 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Ele disse, o anjo disse para ela o quê? Ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês até a Galileia, e lá eles vão ver. Esse é o primeiro ide que a gente pode dizer separar, ou, no meu entendimento, a gente pode separar essa grande comissão, o primeiro microcomissão. A primeira microcomissão é falar aos discípulos aquilo que Cristo já tinha andado entre eles, já tinha falado para eles se lembrarem de que ele haveria de morrer, depois de 3 dias ressuscitaria e depois os encontraria na Galileia. E quando o anjo ele fala com essas mulheres, ele disse, agora vão, ide, vão, e vão ao quê? Testemunhar o mundo? Não, testemunhar aos seus discípulos, aos 11, aos apóstolos, aqueles que estavam com Jesus desde o início, que ouviram as palavras do Senhor, mas não acreditaram que ele haveria de ressuscitar, igualmente as mulheres. E a Bíblia diz claramente que o anjo dá uma ordem, vão falar aos discípulos que ele ressuscitou. A palavra do Evangelho é uma palavra de ressurreição, irmãos. Embora Cristo tenha morrido e tenha morrido verdadeiramente para os nossos pecados, o Evangelho se centra somente em uma única palavra, na ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição denota, logicamente, que um ser humano ocorreu uma morte. Ninguém ressuscita se não houver morrido. Só que esse é o ponto do Evangelho. A ressurreição de Jesus testifica verdadeiramente que ele não é um pecador. É isso que significa a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitasse, significava dizer o quê? Que ele é um pecador, porque todo pecador merece a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus morre, então ele é um pecador, mas se ele ressuscita, realmente ele é um substituto desse pecador. É isso que a Bíblia vai dizer para nós, quando Cristo ele morre pelos nossos pecados, mas ele ressuscita para nos justificar, para dar certeza de que ele, o seu sacrifício, foi fiel, foi verdadeiro e Deus aceitou esse sacrifício, pagando completamente todos os nossos pecados. Daí o anjo dizer para as mulheres, vão, ide e anunciai que ele está vivo, que ele ressuscitou. Essa é a primeira parte que a gente pode ver como um micro, já que os discípulos, eles e todos, vão ter que anunciar o Evangelho. E aí ele continua dizendo, retiraram-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, e correram para anunciá-lo aos discípulos. Se existe uma coisa no Evangelho, ou pelo menos no Evangelho em si, não sei em outras religiões, não sei. Eu terei que investigar e estudar a respeito se há essa mesma característica. E que característica é? Eu sei que a característica dentro do Evangelho é ter mais mulheres do que homens.
Isso é um fato, irmãos. Isso é um fato absoluto dentro do Evangelho de Cristo. Que há mais mulheres do que homens que creem no Evangelho, do que homens que caminham no Evangelho. Embora há um número considerável de homens dentro do Evangelho e que há até uma balança certa, mas não é dessa forma que o Evangelho é visto dentro das Sagradas Escrituras. Há muitas mulheres. E quando a gente começa a perceber e começa a investigar o Evangelho dentro a fundo a respeito da Escritura Sagrada, como está esse Evangelho e como está a posição dessas mulheres dentro desse Evangelho, é uma posição extremamente de honra. E aqui a gente tem que ter somente um cuidado para que a gente não desvalorize as mulheres, mas perceba exatamente que elas, embora iguais os homens, também não creram no Evangelho, também não creram na ressurreição de Jesus. Está todo mundo no mesmo barco, mesma incredulidade para sempre. Só que há um detalhe interessante para isso, que embora Deus tenha dado ordem exatamente para a liderança ser masculina na igreja, a gente percebe que o primeiro chamado e a primeira vocação, claramente e ordem diz, proclamar a ressurreição, vem numa mulher. E mais, a primeira pessoa que vê o Cristo ressurreto é uma mulher. O Evangelho de João ele vai declarar exatamente isso, que essas mulheres têm um encontro com um anjo. Só que Maria Madalena está junto com essas mulheres e elas saem correndo, mas a Maria Madalena, ela permanece no sepulcro. Ela não consegue entender muito bem essa história. E aí a Bíblia declara que o próprio Cristo aparece para ela e ela é comissionada a dizer, vai aos discípulos e fala a Pedro que eu ressuscitei. São dois pontos aqui importantes para a gente entender. A primeira comissão do Evangelho proclamado vai acontecer, da proclamação verdadeira, Jesus ressuscitou, a primeira proclamação se dá por meio das mulheres. Elas são as primeiras a ver o Cristo ressurreto. São as primeiras verdadeiramente a acreditar que Jesus ressuscitou. Elas viram, acreditaram e fizeram uma coisa, saíram com medo, mas com grande alegria. Medo porque eles tiveram uma visão de um anjo. E lembre-se, estamos dentro do Antigo Testamento, não estamos dentro do Novo Testamento, que quando um anjo aparece, a gente fica todo maravilhado aqui, igreja do Novo Testamento. Igreja do Novo Testamento, vê anjo, pula, vibra, salta, tem até música cantando, né? E tem anjo voando neste lugar, lembra dessas músicas aí? Vou cantar não, mas é isso. A igreja do Novo Testamento tem uma concepção diferente do anjo de Deus, dos anjos de Deus. Acho que tudo que quando os anjos aparecem da parte de Deus é tudo maravilha, é tudo bênção. No Antigo Testamento não é assim que funciona. A aparição de um anjo de Deus no Antigo Testamento causa temor e medo, porque ele pode anunciar tanto bênção quanto um juízo da parte de Deus. Eles não têm misericórdia, eles só executam a justiça de Deus, mais nada. Ou essa palavra é positiva ou essa palavra é negativa, não tem meio termo com ele. Por isso que quando a Maria ouve o anjo, ela percebe, ela temeu no seu coração, que palavra é essa? Aí depois ela diz para o anjo, eu sou virgem, eu não tenho marido nenhum, como eu posso ter filho? Não tem jeito isso não, me diz aí, como é que isso pode acontecer? E então o anjo explica. Ele explica, vai descer o Espírito Santo sobre ti, e o ente santo que vai estar lá, olha só, será filho de Deus. Ele termina de explicar isso para ela, e então ela disse, então, eu sou a serva do Senhor, que cumpra-se em mim, como tu disseste. O mesmo relato, a mesma aparição acontece agora anteriormente acontece com Zacarias. Ele está no templo, ele está oferecendo algo ao Senhor, no caso, incenso ao Senhor. E incenso nada mais é do que um símbolo claro de intercessão, de consagração, de entrega de pedidos e, sei lá, qualquer coisa que o povo de Israel tem que trazer diante de Deus. Então o sacerdote, ele é responsável por isso. Enquanto ele falava as suas intercessões, ele tinha que levar esse incenso como uma fumaça e perfumar todo o santuário.
E então ele fazia essas orações diante do Senhor, colocando todos os pedidos, tanto dele quanto do povo. Enquanto ele estava fazendo esse sacrifício, esse incenso, a Bíblia diz claramente que um anjo aparece para ele. E um anjo aparece para ele e disse: Zacarias, a tua mulher vai ter um filho. Como minha mulher vai ter um filho? O resultado disso é, disse, como tu não acreditaste nas minhas palavras, tu vais ficar mudo. E tu não vais falar até que essa criança nasça, porque tu não acreditaste, mas ela se cumprirá como eu tenho dito. Ou seja, Zacarias ele tem medo, Zacarias tem incredulidade, mas isso não elimina aquilo que Deus determinou. Não depende da nossa fé o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Às vezes a gente vai ser julgado de uma maneira como Zacarias foi julgado, vai ficar mudo, mas o que é ser mudo diante de uma criança que a gente vai receber? Não? Isso é coisa pequena, não? Mas tem vezes que Deus pode passar a espada, como ele desceu com Balaão. Um anjo se colocou diante de Balaão e a jumenta, a Bíblia declara que se desviava desse anjo. E o anjo estava com a espada desembainhada. Até que a história vocês conhecem, Balaão abre seus olhos, consegue ver o anjo, e então ele percebe o quão mal ele estava diante do Senhor. E ele vai prosseguir com essa maldade. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é que quando eles viram um anjo, todos os homens temem de medo. No Antigo Testamento. No Novo Testamento há uma histeria, que é tanto interessante é que na concepção da igreja, eu não sei em igreja reformada, porque eu tenho pouco tempo de igreja reformada, mas devido à grande influência das igrejas pentecostais na igreja brasileira, a gente percebe que às vezes as orações, e a gente começa a conversar com os cristãos, eles dizem: o que você quer? Eu queria tanto ver um anjo. É ou não é? Você já ouviu alguém falar isso? Pô, eu estou pedindo, orando para que Deus me mostre um anjo. Você está doido? Tu tens o Cristo na tua vida, tu quer anjo? Mas isso é uma concepção que difere do conhecimento das Sagradas Escrituras. Difere, irmãos, se afasta. E aqui é interessante, porque quando essas mulheres viram um anjo, elas tremeram de medo, mas também tiveram alegria. Por que tiveram alegria? Porque o anjo contou: ele não está aqui. Elas chegaram a entrar, olhar e verificar, disse: realmente ele não está. E aí o anjo diz: vão e contem para os discípulos. A Bíblia declara que elas saíram apressadamente, ou seja, a verdade do Evangelho, ela não é uma verdade para a gente ficar escondendo. Não é uma verdade que a gente protela. Não é uma verdade que a gente diz: quando der eu faço, quando não. Não, a verdade do Evangelho é uma verdade urgente. A mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente. Urgentíssima. Pergunta para a senhora, irmã Noemi: por que a mensagem do Evangelho é urgente? Por que a mensagem do Evangelho é urgente para a gente anunciar? Por que é urgente ela? Por que a senhora precisa sair literalmente dizendo assim, ou figurativamente a gente diz, deixar a panela no fogo e sair para contar? Não, mas por que ela é urgente? A ordem a gente já sabe. Agora, por que ela é urgente? Por que ela é urgente? Luzinho, por que a mensagem do Evangelho é urgente? Luzia, por que a mensagem do Evangelho é urgente? Tarde para quê, Luzia? Porque ela é urgente, então. Por que essa urgência? Alana. Que isso, Alana? Não é o que está na minha cabeça. Vocês estão dizendo a mesma coisa que é urgente. Mas por que ela é urgente? Hã?
Para Deus voltar rápido? Não. Porque Deus já determinou o dia e a gente não vai apressar esse dia. Não vai. Por que, Alessandra, é urgente? Te vai explicar. Vou explicar de uma maneira que vocês sabem. A senhora sabe, irmã Eli? Samuel sabe? Porque a vida é o quê? Efêmera, passageira. E o quê? Ele tem um chamado para cada um de nós? É nesse ponto, não é que a Lana gosta de dizer isso, é a sua resposta, sempre é a sua resposta. Sabe que essa não é a primeira vez que me dizem isso? Muitas vezes dizem. Aí eu disse, não é. Eu sou meio complicado, né? Também, tem isso também. Não vou dizer que não, se é assim. Mas existe um ponto que é interessante. O que é urgência? Não pode esperar. Qual é a palavra que a gente mais entende com urgência? Onde a gente está mais acostumado com essa palavra urgência? Hospital. O que significa que a gente está numa situação de urgência dentro de um hospital? Não, na situação de urgência, como essa pessoa é caracterizada? Porque ele está à morte. A urgência está exatamente no fato de que essa pessoa, se não for tratada, se não for exatamente naquela hora chegar e não tiver o tratamento adequado agora, ela corre o risco exato de morrer já. Já era. Você está urgente, você engasgou, ou com alguma coisa assim, você rápido para o hospital. Quando chega no hospital, a pessoa olha logo de cara, é caso de urgência, manda para o médico, traz o médico, corre para o médico. E se não tiver um médico? Se não tiver um medicamento que é exatamente necessário, pelo menos para segurar aquele paciente até chegar, ele vai morrer. Você desespera, sabe por quê? Porque você vê um caso, ele é urgente, e a urgência está a ideia de vida ou morte ali. Esse é o ponto. É daí que está a urgência do Evangelho. Por que a urgência no Evangelho de se anunciar esse Evangelho? Por um lado, o Samuel está certo no sentido que a vida é passageira, é efêmera. Ninguém sabe quando vamos morrer. Alguém sabe aqui? Ninguém sabe. Está chegando, né? Mas vai que eu vou primeiro. Chegou nem em 45. O meu ponto aqui, a mensagem do Evangelho é urgente porque a gente está tratando com vida, irmãos. Esse é o ponto. A vida. E não é a vida que um médico pode ajudar a salvar e depois ele volta a morrer como se fosse a vida biológica. Não, estamos tratando de uma vida eterna agora. E não há outra possibilidade. Às vezes a gente chega no hospital e o médico não é apto para fazer determinado tipo de procedimento. Ele tenta de um outro jeito e chama um médico ou envia para um outro hospital para que aquele hospital possa fazer o tratamento adequado para esse paciente. No Evangelho não existe outro tipo de médico a não ser o Cristo. Não existe outra religião a não ser o Cristo. Apenas há uma única porta, um único caminho, um único Senhor. Não existe outros. Por isso que é tão urgente. Não é só urgente pelo fato de ser só um. É que só temos uma vida também. E aí que piora para a nossa situação. Eu tenho uma vida e só tenho uma salvação. Se essa salvação não chega até a mim, como é que eu vou ser salvo? E essa salvação só pode chegar a mim por via de uma única comunidade, a igreja. Tem pessoas que eu nunca vou conhecer nessa vida, que eu nunca vou chegar a lidar nessa vida. Embora estejando eu morando nessa cidade, já vão fazer o quê? 3 anos? 2 anos e pouco? 2 anos? 2 anos e 4 meses? 2 anos, por aí, 3 meses.
eu nunca venha conhecer. O meu ponto, o que eu estou querendo dizer é que há pessoas que eu nunca vou conhecer nessa vida, mesmo estando aqui numa cidade bem pequena. E só você será responsável de falar desse evangelho para essa pessoa. Porque você irá conhecer, assim como você não irá conhecer todas as pessoas que eu conheço, que eu vou lidar, que eu vou transitar, que eu vou entrar em contato. E a minha responsabilidade é falar desse evangelho. A responsabilidade nossa é sempre o próximo, irmãos. Para quem a gente tem que amar? O próximo. Quem é o próximo? O próximo é o próximo. É aquele que está diante de mim. E o que é mais urgente para o meu próximo, senão a vida eterna? O que é mais urgente para o próximo, senão a vida eterna? Deus me fez lembrar de uma situação muito complicada para mim. Eu ainda estava novo no Evangelho, sei lá, uns 7 meses. E um certo amigo nosso tinha um primo, ele estava com câncer. E esse amigo nosso, ele já faleceu também. Ele não era do Evangelho, ele não era cristão, ele católico assim, mas mais ou menos. Mas quando a gente se converteu, parte desses meus amigos que se converteram era muito amigo dele. Muito, muito. E num certo dia, como eu não era tão amigo, não tão chegado, ele chamou e disse, olha, eu tenho um primo que ele está muito doente. Eu sei que vocês estão orando, eu sei que vocês estão caminhando com Deus. Vocês podem lá fazer uma visita, assim? Essa palavra veio diretamente para um outro amigo meu. Vocês podem estar orando e tal. Aí eu disse, sim, a gente ora e tal. Pode fazer uma visita? Ele não falou diretamente para mim, mas eu acho que eu estava incluído também. E eu fiquei esperando, sabe quem? A decisão desses meus amigos. E meus amigos, um deles em especial, que ele é até pastor hoje, ele ficou meio receoso de ir até lá. Sei lá, esperava, orar para Deus, vou orar a Deus para ver se é a vontade de Deus que a gente vá lá. Tem muito disso na igreja pentecostal. Eu vou orar a Deus para ver se realmente é a vontade. A Escritura diz visita. É ou não é? A Escritura diz visita. Precisa orar. Tu vai visitar. Só que eu não orei. Aí passou assim mais ou menos uns 2, 3 meses. Orei não fui visitar. Passou uns 2 ou 3 meses, teve um aniversário em casa, esse amigo estava lá. E aí veio na minha memória, eu lembrei dele, disse assim mesmo, disse, ei, como está teu primo? Melhorou teu primo? Aí ele abaixou só a cabeça assim. Ele faleceu. Cara, isso doeu no meu coração profundamente, sabe por quê? Porque a gente tem a oportunidade de falar do Evangelho, de ter uma oportunidade de falar para esse rapaz, e a gente não falou, pô. A gente não foi até ele. A gente guardou para nós um tesouro que não é nosso, que é de todos, irmão, não é nosso, é de todos. E isso me trouxe muita dor no meu coração. Disse, o que eu fui fazer? Porque eu fui esperar os meus amigos. Porque eu não fiz. Pode ser que não tivesse nenhuma mudança, podia ser. Mas se ele pudesse ser salvo naquele dia? Eu não sei. O meu ponto é que a gente não pode perder as oportunidades, porque a gente não sabe se essa pessoa continuará viva depois que a gente sair dela. O autor de Eclesiastes disse, faz todas as coisas que vier na tua mão, faça com todo o teu coração, porque você não sabe o que será depois disso. Se você tem uma oportunidade, faça. Porque talvez tu não voltes no mesmo lugar com a mesma pessoa para fazer aquilo que tu pensavas que deveria fazer e não fez. A mensagem do Evangelho é urgente porque leva a gente a tomar uma decisão séria, firme e verdadeira de trazer vida a alguém que está morto.
Por isso, esse primeiro ide dela é um ide muito precioso, porque quando Jesus falou para Maria Madalena, vai e diz aos meus irmãos, aos discípulos e a Pedro, por quê? Porque Pedro ele estava profundamente arrependido. E ele estava, eu acredito, por um triz de tirar sua vida. Por um triz, Pedro estava decidido de tirar sua vida, como Judas foi fazer. Judas fez por remorso, por se sentir culpado, e ele era culpado, mas também Pedro é culpado, porque ele tinha dito que ele morreria por Cristo, e quando estava de frente com Cristo, ele disse, eu nem conheço esse homem. Virou-se para as costas, de costa, virou-se para a parede e chorou amargamente, arrependido. Só que esse arrependimento, irmãos, levava a um processo de tristeza profundo no coração dele para uma mudança. Todavia, essa mudança só iria acontecer se ele ouvisse aquelas palavras. Ele ressuscitou. Era nisso que Pedro começou a segurar a sua fé. Quem sabe ele vai ressuscitar. Eu penso em Pedro como se fosse o rei Dario. Fez o decreto que quem orasse seria morto, seria jogado na cova dos leões. Quem é o primeiro a ser jogado? Daniel. Meu amigo Daniel vai... Não, a Bíblia diz que ele lutou o dia inteiro para tentar anular a sentença que ele havia selado. E a lei não poderia voltar atrás, quando era selado com o anel do rei. Aí disse, leva ele. Não quero nem ver a morte dele, leva. A Bíblia diz que colocaram Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que aquela noite inteira o rei não cantou, não comeu e não dormiu. Ao amanhecer cedinho, ressurreição, cedinho, ele partiu rapidamente para a cova dos leões. Quando ele pediu rapidamente, ele disse, abre agora, abre agora. Não, abre agora o túmulo. E a Bíblia diz que ele fala como se voz trêmula, com medo, com um fio de esperança lá no fundo, assim, quase que caindo, ele diz, Daniel, servo do Deus Altíssimo, seria ao caso de porventura Deus tenha te livrado dos leões? Ó rei, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que ele não me fizessem dano algum. Esse é o ponto, da mesma forma como que eu penso que Pedro estava. Ele tinha dado uma palavra e a sua palavra foi para trás. E tudo que ele se agarrou, ele disse, quem sabe Deus faça com ele o que eu não pude fazer. Guardar sua vida, guardar sua fé. Então eu entendo que Pedro ele estava tão terrivelmente abalado, que se ele não ouve que Cristo realmente ressuscitou, ele teria morrido. Ele teria se matado, ele não teria prosseguido na sua história. E a ideia é que é tão forte isso, pelo menos eu entendo isso, que é tão forte. Ele ouviu, mas ele não creu, mas pelo menos levantou mais esperança para ele. Quando Maria Madalena foi, ele saiu disparado para o túmulo, mas saiu correndo. E quando ele chega, ele olha e entra no túmulo, vê o túmulo vazio, as mortalhas, as vestes separadas, ele entende, mas ainda não crê. O único que crê, que não vê, é João. Ele olha e creu, na mesma hora, ele creu, mesmo não tendo visto. E então, Pedro volta de novo para os seus, fica lá, as mulheres continuam a contar as histórias, mas não creem. O único que está crendo agora é João, mesmo não tendo visto. E então Jesus aparece. Jesus aparece, eles acreditam. Ele aparece uma segunda vez a Tomé, já com todo mundo junto. Aí a Tomé passa a acreditar. E por último, na aparição no Evangelho de João, Jesus ele vai aparecer de novo, quando os discípulos estão no barco, fazendo uma pesca, eles fazem uma pesca gloriosa, eles voltam, Pedro sabe que é Jesus que deu essa palavra, então ele vai, mergulha no mar
e chega junto com Jesus, conversam, e eles conversam, e aí Jesus dá as últimas instruções para esses 12 juntos, reunidos. Ele disse: vem, me segue. E aí ele começa a falar a respeito de Pedro. E as palavras que Jesus diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí ele faz a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas mais do que todos a estes? A Bíblia declara que Pedro baixa a cabeça. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. O que ele está querendo dizer? Ele está voltando de novo lá, quando Jesus falou para ele: tu vai dar a tua vida por mim? Digo que antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele lembra dessa palavra, ele lembra da dor, ele lembra do sofrimento. E ao mesmo tempo, Cristo está restaurando a vida dele plenamente para o Senhor. Eu te amo, Senhor. E a Bíblia é clara: então apacenta as minhas ovelhas. E assim eu estou falando, porque esse é o coração de Pedro. Mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado, ainda havia uma dor muito grande no coração dele. E quando Cristo começa a tratar, dizendo que Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe, agora está unindo a realidade de que o amor dele não é falso, é verdadeiro, mas é isso que Deus, não que Deus não soubesse, mas é Pedro que agora ele sabe, que Jesus sabe que Ele o ama verdadeiramente. Por isso que a mensagem tem de ser rápida, senão muitos vão perecer. Para a igreja, começa com a ressurreição de Jesus. Agora a igreja vai ir para este mundo, para quem não conhece o Cristo, para quem não sabe quem é o Cristo. Vão. No texto ainda, verso 9 ele diz: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Segunda vez, elas saíram apressadamente para contar. Antes que elas fossem contar o que acontece, Jesus aparece para ela e disse: ei, é o Senhor. Se abraçaram, beijaram, apertaram e disseram: agora vão, ide para avisar os meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles hão de me ver. Esse é o segundo ide, reforçando o primeiro do anjo. Agora é o próprio Cristo que fala às mulheres, e elas foram. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade a contar aos seus principais sacerdotes tudo o que aconteceram. A Bíblia é clara que os guardas também foram, mas foram contar a ressurreição de Jesus. Porém, eles não sustentaram a ressurreição de Jesus. É um símbolo de uma falsa igreja, que vai perverter o evangelho por causa do dinheiro. Vai perverter o evangelho por causa do dinheiro. Sabe que Jesus ressuscitou, mas o dinheiro é mais forte, mais alto e fala mais alto ao seu coração do que o evento da salvação. A falsa igreja que está no meio de nós, irmãos, está no meio de nós, anuncia um Jesus ressurreto? Não, ele anuncia um Jesus falso. Mas aí a Bíblia declara: seguiram os 11 para a Galileia e para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o nosso terceiro ide. Agora Jesus dá o ide a toda a igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ide, portanto, e fazei o quê? Discípulos. A grande comissão exatamente está num ponto. A igreja é capaz de fazer um discípulo? Núbia, tu é capaz de fazer um discípulo? Por que Núbia? Luzinho, tu é capaz de fazer um discípulo? Como é que isso se dá? Se você prega, ela se torna um discípulo? Ou se torna um seguidor? Como é que se torna um discípulo? Vamos pensar um pouco nesse texto? O texto diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. No texto original, que a gente poderia dizer, seria fazei discípulos de todas as etnias. Porque nesse tempo não havia essas nações que a gente tem hoje. Não tinha a divisão realmente do mundo em nações. Haviam tribos, impérios, que a gente pode dizer, e regiões extremamente organizadas. Mas divisões de nações como a gente tem hoje, não tem. Não tinha, melhor dizendo. As nações são divididas a partir de quase que no período da Reforma já. São as divisões das nações modernas. Que aí se divide exatamente, os grandes impérios sucumbem, os grandes impérios cobrem uma vasta região enorme mesmo dos países, e então quando eles quebram, ruem, aí começam a se formar as grandes nações mesmo, Alemanha, Itália, a Grã-Bretanha, Escócia, Portugal, Espanha, tudo. Existiam esses países? Existiam, mas existiam como se fossem, que a gente chama de reuniões e juntamento de conglomerados, vamos supor, de povos e línguas. Por isso que a palavra etnia cai muito em cima disso. Na última divisão dos países, que acontece depois da Guerra Fria, quando dá essa Guerra Fria e termina, por volta do ano de 1930, que os impérios começam a cair completamente e as nações começam a serem libertadas desse jugo do imperialismo, a África começa a ser dividida e as nações dividiram a África por causa do imperialismo e perceberam que determinados povos ficaram num país e outros povos que eram da mesma etnia, participavam da mesma cultura e língua, estavam em outra nação. Tipo, a Holanda pegou um determinado país, um grupo, uma região, a Espanha pegou uma outra região, a Itália pegou outra região, só que essas três regiões pertencem a uma única etnia, de maneira que quando se dividiram e quando caiu, houve, e ainda há nos dias de hoje, dentro da África, grandes grupos que a gente pode dizer, de revoluções, insurreições, exatamente por causa da disputa de território que pertence ao mesmo povo, à mesma etnia. Povos inteiros falando uma única língua, mas dividido em termos regionais, em termos de divisões mesmo de território. E aqui meu ponto é exatamente isso. Deus deu uma ordem para a gente ir a todas as nações, ou seja, a todas as etnias, a todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, tudo que fosse diferente, era indiscriminado a gente fosse e pregasse o Evangelho. Ao pregar o Evangelho, ele diz, ide a essas nações e fazei discípulos dela. A ideia é fazer discípulos. E aí então ele começa a dizer aqui nesse ponto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é que ele diz no verso de número 20?
ensinando. Um discípulo precisa de um mestre. Não existe discípulo sem mestre. E não existe mestre sem discípulo. Quando Cristo está dizendo para que a gente faça discípulos, Ele está dizendo que nós somos mestres, capazes de fazer e ensinar uma pessoa a se tornar verdadeiramente um discípulo. Por quê? Porque o mestre, por excelência, que é Cristo, fez dos seus apóstolos seus discípulos, ou seja, tratou com que eles fossem como se fosse o próprio Cristo. É isso que Deus está pedindo para cada um de nós. O ato da gente pregar o Evangelho não torna uma pessoa um discípulo. Esse é o grande erro da igreja. Que se eu prego o Evangelho, a pessoa se torna um discípulo. Nunca se tornará. Para que uma pessoa se torne verdadeiramente um discípulo, é necessário pegar essa pessoa e andar com ela e ensinar esse Evangelho. Se a gente não ensinar esse Evangelho como um pai ensina um filho, pense no seguinte: o processo de discipulado para uma pessoa cristã é o mesmo processo discipulado para uma criança. Não sei se vocês já viram, provavelmente já viram, principalmente nos nossos dias, que há uma grande probabilidade de os avós cuidarem dos filhos. É ou não é? Dos netos, desculpa. Dos netos. Não é verdade? Na nossa sociedade não há grande probabilidade disso. A maioria dos netos são cuidados verdadeiramente pelos seus avós e são criados pelos avós, porque os pais desses filhos não criam. Não criam, às vezes, porque trabalham demais. Trabalham tanto que eles não têm tempo para cuidar dos filhos. Como os avós já estão aposentados, estão mais tranquilos, eles entregam o encargo, a responsabilidade dessa criança, desse pequenino que é deles, que é a responsabilidade deles, entregam para os avós. Para que os avós cuidem deles enquanto eles estão trabalhando, porque a jornada de trabalho é muito grande. Então ele chega no final do dia e diz: como é que está o menino? Está tudo bem? Tá bom, pai? Tudo certo? Vou pegar meu bebê e vou embora para casa. Passa aquelas 2, 3 horas só com ele, dorme o menino. No outro dia ele já está de novo no trabalho. Antes que ele vá para o trabalho, ele entrega para os avós e ele segue o seu trabalho. Aí começa esse ponto. Todos nós aqui temos uma concepção de criação. É verdade ou não é? Todos nós temos uma concepção de como o nosso filho tem que ser, tem que se comportar. É ou não é? Sim ou não, amados? Então, a forma como, se eu entregar para o Lozinho o meu filho, eu vou esperar que ele crie o meu filho como eu quero? Ele vai criar o meu filho, como ele acha que tem que ser criado. É ou não é? Sim ou não? A minha pergunta é essa: sim ou não? Ou tu vai criar como eu quero? Vai criar, Luzinho? É errado. Não, eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou só colocar um ponto simples e claro para a gente. O resultado disso é que quando um pai e a mãe olham a criação desse menino e verifica que não está de acordo com ela, ele disse, com a criação que ela imaginou na sua cabeça, mas ela não criou a criança. Ela colocou na sua cabeça como deve ser criada a criança, mas quem está criando é um avô ou um terceiro, seja lá quem for. Aí ela pega: mas que é isso? Não, mas eu não ensinei isso para mim. Tu não ensinaste, porque a criança não foi criada por você. Ela está sendo um discípulo daquela pessoa a quem ela está sendo ensinada. Não adianta a concepção de criança, de como se criar uma criança na minha mente, se eu entrego para outra pessoa criar o meu filho. Ela vai criar conforme a perspectiva e a cosmovisão dessa pessoa. O resultado é que quando eu pegar essa criança, ela não vai entender, ela não vai perceber aquilo que eu quero. Sabe por quê? Porque eu não ensinei isso. Quem ensinou isso foi o avô. Quem ensinou isso foi a avó, não foi eu. E aí, então não tem como chorar e dizer: mas eu não queria.
E aí a gente vai partir para a agressão, para a violência, para os gritos, para que essa criança entenda o que eu quero, quando de fato eu não a criei. E o meu ponto, irmãos, que a forma como a gente discipula ou cria nossas crianças, e eu estou falando de pai e de mãe que tem filho, que cria, é o mesmo processo do Evangelho. Não é diferente. Lembre-se que o Evangelho é família, irmãos. O Evangelho não é uma pregação que a gente curta e diz, Jesus morreu e ressuscitou, anda. Esse é o primeiro passo de uma tomada de decisão de uma vida que ele não conhece. De um andar que ele tem uma mente diferente e que a Bíblia está te ensinando uma outra coisa. E por mais que tu entenda, só o teu caminhar vai ter alguém do teu lado dizendo assim mesmo, isso está errado, não é assim que Deus quer que tu andes. A forma de tu estás pensando, a forma como tu estás andando é errada, as Escrituras estão me dizendo isso. Mas isso a gente só pode fazer, sabe como? Se a gente estiver do lado dessa pessoa. Se essa pessoa estiver andando ao nosso lado. Um discípulo, irmão, de Cristo era aquele que seguia Cristo e largava tudo por Cristo. E andava e vivia a vida do seu mestre até se tornar igual ao seu mestre. A igreja, ela aceita que a mensagem seja pregada e cada um viva por si só, achando que vai se tornar um discípulo do dia para a noite. E não funciona isso. O resultado é cada um tendo uma visão diferente, verdadeiramente, de quem é o Cristo. Tendo a mesma Bíblia. Porque cada um caminhou de maneira diferente. Cada um está aprendendo com um pai diferente, entre aspas. De maneira que agora, a gente realmente não é um discípulo de Cristo. Não entrega o preço. E isso vai resultar em uma igreja que vai passar por grandes e grandes dificuldades, até que entenda que a responsabilidade de discipular seja de cada um de nós. Assim como o nosso filho é responsabilidade, ou o meu filho é responsabilidade minha, discipulá-lo e fazê-lo crescer e conhecer Deus, assim também vim de igreja pentecostal em que grande parte dos pais entregavam os filhos na escola dominical imaginando que o pai ia ensinar o evangelho para ela. Aquele professor da escola, como Lili, como a Lana, como a Jussiara, como a Dani, tantos outros, a Luzia, tantos outros, a irmã Noemi, que muitas vezes ensinou, muitos outros recebendo as crianças. E o pai acha que essa professora, esse ser, por 1 hora, no máximo 2 horas, será capaz de transformar essa criança realmente em um discípulo de Cristo. Isso é responsabilidade do pai, isso é responsabilidade da mãe. Falha nisso e tu vai ver um filho que não vai caminhar no Evangelho. E digo mais, isso é o mínimo que tu podes fazer com teu filho, vir à igreja e colocar ele no banco. Porque isso também não é discipulado, isso não é ensinar a criança no caminho que deve andar. Certa vez a irmã Leisa me fez uma pergunta. Ela me mostrou um vídeo, eu concordo com esse vídeo. E o senhor, irmão Abraão, pastor Abraão, o senhor concorda? O senhor lembra, não lembra, irmã? Irmã, a gente já está no final, não dá tempo de eu conversar com a senhora sobre isso. Porque a nossa concepção de discipular uma criança, de ensinar o caminho que deve andar, parece que é só levar essa criança para a igreja. Irmão, ela é um pecador, irmãos. E pecador gosta de quê? Hein? Não é que não aprenda nada, não é isso. A igreja é para reforçar o ensino que está em casa. É para isso que serve. A igreja é para reforçar e ensinar cada vez mais os pais a como lidar com os seus filhos e ensinar os seus filhos a respeito do evangelho do reino. A igreja não é para discipular o filho desse pai crente, dessa mãe crente.
é dar condições, capacitar esse pai e essa mãe a como verdadeiramente ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar. Só que a gente parece que é só levar a esse filho à igreja e está tudo resolvido. Por isso, amados, o ponto principal aqui do discipulado é um trabalho que a gente anda continuamente. É um trabalho árduo, porque ninguém dificilmente quer pagar o preço para discipular outra pessoa. É mais fácil falar e dizer assim, mas não lê a Bíblia aí e vai dar tudo certo. Ou você já leu a Bíblia hoje? Ou você já orou hoje? Não é assim que funciona. Assim como não funciona para os nossos filhos. Por isso, a ideia de andar é a ideia que Deus mesmo deu para Moisés. Fala dessas palavras da lei ao levantar, ao sentar, ao caminhar e ao deitar. Os 4 pontos. Ou seja, você vai ensinar essa criança em todo e qualquer momento, você vai ensinar a respeito da palavra de Deus, dos princípios de Deus, em cada situação que essa criança está diante do teu lado, amados. Porque a criança vai ver todas as coisas certas e erradas nesse mundo, mas ela não tem o filtro da palavra de Deus, e é você que deve ter esse filtro para ensinar para ela. Sabe por que a gente não faz isso? Sabe por que esse menino está fazendo isso? Sabe por que essas coisas acontecem dessa forma? Então a gente traz as Escrituras Sagradas para o dia a dia da vida dela. Não passa a vida toda como se ela, não é isso mesmo, as pessoas são ruins, são más. Não, as pessoas não são ruins, não são más. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, é perverso. Se a gente não trouxer as Escrituras Sagradas para dentro da criança, no percurso dessa vida, irmãos, a gente não ensinou a criança no caminho em que deve andar. A gente apontou o caminho. Fala com ele andando no caminho. Ele disse, esse é o caminho, vai. Quando um estranho chega conosco e diz, onde é que eu chego ali na Praça do Bambu? Está vendo essa rua aqui? Você pega essa rua aqui, vira ali, segue direto que você vai bater lá. E se apontar, irmãos. A igreja muitas vezes só fez isso para Cristo. Aponta a Cristo, diz que Cristo morreu, mas não anda com essa pessoa no caminho até chegar aos céus, amados. E isso é discipulado, andar com essa pessoa e ensinar para essa pessoa durante todo o tempo da sua jornada na vida, nesta terra, até que ela se torne um verdadeiro discípulo e seja capaz de discipular outra pessoa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pode falar. Não entendi.